eu quero mostrar a vocês algumas informações que podem ser encontradas facilmente na internet, que provam que aquilo que o ministro da Educação falou nesse mês sobre a função do Enem não ser reparar desigualdade social, mas selecionar as melhores pessoas, ou seja, mais o reforço, mais uma vez, daquela falácia do mérito. A grande questão que esse ministro deixa de lado ao fazer isso e reforça é a desigualdade social que existe no Brasil. E é uma desigualdade social que tem como pano de fundo, como causa, a desigualdade econômica. O Brasil é um dos países que mais concentra a renda do mundo e eu vou mostrar a você, ao longo desse vídeo, essas informações. E eu fui mais um pouco além e descobri que o INEP, que é o órgão responsável por aplicar a prova do Enem, libera uma sinopse estatística. O que é uma sinopse estatística? É um conjunto de tabela que reúne as informações dos participantes do Enem naquele ano. E uma dessas informações é uma referente à questão socioeconômica dos participantes. Observando alguns itens dessa tabela, a gente consegue perceber a influência da concentração de renda sobre os participantes do Enem. Então, agora, durante uma pandemia que precisamos ficar em casa, isolados, para nos proteger e proteger as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente ama e os outros, a população do Brasil em si, para evitar que mais pessoas venham a falecer, a educação precisa se reinventar e descobrir outros métodos para que torne possível, de maneira igualitária, o acesso à educação, à informação, à formação, para que as pessoas consigam atingir seus objetivos e suas metas, inclusive um bom aproveitamento no Enem. Porém, a questão é que, como há essa desigualdade socioeconômica no país, ela é refletida diretamente na vida dessas pessoas. É factualmente errado afirmar que o Enem serve para selecionar as melhores pessoas, porque essas melhores pessoas, segundo esse ministro da Educação desse governo desastroso, são as pessoas que têm acesso a bens materiais, que o próprio INEP mostra na sua sinopse estatística, que essas pessoas que têm mais renda têm acesso a bens materiais que lhe põem à frente nessa competição que é o Enem, segundo o ministro. Então, essas pessoas que têm mais renda, que têm mais conforto, que têm mais itens, que conseguem partir à frente em relação às pessoas que não têm. Então, assim, o próprio INEP, que é o órgão responsável por aplicar o Enem, que tem uma relação direta com o Ministério da Educação, fornece, para quem quiser ver, um documento que mostra e escancara a desigualdade socioeconômica do país, e o ministro da Educação afirma de maneira tão leviana que o Enem serve para selecionar as melhores pessoas. Então, o que esse ministro está fazendo, na verdade, é reforçar essas desigualdades sociais. E eu vou mostrar a vocês aqui que há uma confluência de dados dessa sinopse estatística que é liberada pelo INEP, pelas pesquisas de concentração de renda no mundo, no qual o Brasil figura entre um dos primeiros, por uma pesquisa recentemente revelada parcialmente pela Unicef, e mostrar de fato que a desigualdade influi diretamente nos bens que as pessoas possuem e esses bens, consequentemente, influem diretamente na qualidade do acesso à educação que essas pessoas têm. Então, já que não há a possibilidade de ir para a escola e se encontrar com os professores, de se desenvolver educacionalmente, esses itens agora que faltam, que estavam ausentes em 2018 e provavelmente estão até agora, deixam essas pessoas com uma deficiência muito grande em relação às outras que possuem. Em 2018, em Pernambuco teve o total de inscritos de 304.302 pessoas. E aí, existem várias modalidades nessa tabela e eu selecionei algumas. E eu vou lê-las aqui e vou passar na tela para você ir conferindo junto comigo. Uma das categorias que eu selecionei foi pessoas sem nenhum quarto em casa. Por quê? Porque a realidade é diferente do que é mostrado para você durante os comerciais. No comercial do Ministério da Educação, aqueles atores estão cada um em um quarto
todo configurado de acordo com a sua individualidade, mas a realidade mostra, divulgado pelo próprio INEP, que a situação é diferente. Então, em Pernambuco, em 2018, dentro dos inscritos do Enem, havia uma quantidade de pessoas muito grande que não tinha nem um quarto dentro de casa. E essa quantidade era de 1.868 pessoas sem quarto em casa. Pessoas com um quarto em casa, 29.927. Imagine um quarto para uma família de 5 pessoas, como fica a situação. E 2 quartos, 174.387 pessoas. Isso para mostrar a configuração das casas das pessoas. A maioria da população daqui de Pernambuco vive em casas pequenas. Fica difícil você ter um ambiente único para poder se concentrar integralmente nos estudos no momento desse de pandemia. E agora sim, as pessoas estão em casa, ou seja, as pessoas não saem mais para trabalhar, então está todo mundo junto ao mesmo tempo. Então, como é que um estudante vai poder se concentrar se ele não tem um ambiente para poder estudar, um ambiente adequado? Passando para outra categoria que eu escolhi dentro dessa planilha, é inscritos sem renda. Então, em 2018, havia 20.198 pessoas que participaram do Enem e que não tinham nenhum tipo de renda. Então, imagine como estão essas pessoas agora. Ah, mas foi há 2 anos atrás. Mas não é muito tempo para que a estatística mude tão drasticamente, porque não houve nenhum tipo de política para mudar a vida dessas pessoas de maneira tão drástica. Pessoas que recebiam até um salário mínimo, 112.950 pessoas. E agora, dentro dessa parte da renda por inscrito, pessoas que tinham uma renda familiar de R$4.000 a R$7.000, o número cai drasticamente. Passa a ser 5.431 pessoas que tinham essa renda familiar. Isso aqui está em total confluência com as pesquisas que dizem que a concentração de renda no Brasil é uma das maiores do mundo. E eu vou chegar até lá. Ou seja, quanto maior é a renda familiar da família, menos pessoas fazem parte dessa categoria. Quanto menos renda, mais pessoas fazem parte. Pessoas que não têm acesso à televisão em Pernambuco, em 2018, 11.244. Agora, em 2020, o Estado de Pernambuco lançou um programa para, durante a pandemia, alguns professores darem aulas pela televisão, pelos canais abertos. Porém, 11.000 pessoas não têm acesso à TV. E como é que essas pessoas ficam hoje? E agora, você que não tem um computador, mas acessa a internet pelo seu celular. Em 2018, em Pernambuco, 6.890 pessoas não tinham telefone celular. Então, como ficam essas pessoas hoje? Computador. Quantas pessoas você acha que não tinham computador em 2018 e fizeram o Enem? O número é assustador. 153.784 pessoas não tinham acesso a computador em Pernambuco durante a prova do Enem em 2018. E o último, que é acesso à internet, e eu estou falando desses itens porque são os itens hoje que estamos usando, que as pessoas estão usando para conseguir driblar a pandemia, driblar a impossibilidade de se encontrar nas instituições de educação. Pessoas que não tinham acesso à internet no Enem em 2018. 232.139 pessoas não tinham acesso à internet no estado de Pernambuco durante o Enem 2018. Como estão essas pessoas agora, durante esse isolamento social e sem internet? Será que essas pessoas têm condição para fazer o Enem esse ano? Então isso entra em confluência com as pesquisas que foram realizadas durante o ano de 2015 e 2018 por vários economistas aqui do Brasil e uma economista francesa, eu vou passar o nome para você aqui na tela, que mostra que o Brasil, em relação a 1% da população mais rica, é o país que mais concentra a renda do mundo. Ou seja, 1% da população do Brasil possui 27,8% da riqueza do país em 2015. O que é que você acha? A concentração de renda é enorme. Em relação aos 10% mais ricos, o Brasil fica entre os 10 primeiros.
10% da população do Brasil concentra 55% da riqueza do país. Então, como é que esse Enem pode selecionar as melhores pessoas se há essa desigualdade tamanha e pessoas não têm os bens mínimos para superar essa diversidade? Como eu falei no vídeo anterior, como dizia Maquiavel, para superar esse acontecimento que a roda da fortuna trouxe. Esse vídeo que eu estou fazendo agora mostra ainda mais que esse governo não tem virtude para lidar com os acontecimentos que surgem. O presidente até agora não apresentou nenhum plano de ação e fica aí indicando remédios e delirando. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de formação na área indicando remédio, transformando a situação de saúde numa situação política. E o ministro da Educação acompanhando esse presidente sem virtude, também o ministro não tem virtude, não sabe lidar com a situação e queria manter por pressão popular hoje, no dia 19 de maio, foi anunciado que os inscritos no Enem seriam consultados sobre a possibilidade de adiar o Enem, mas apenas por pressão popular, porque se fosse vontade única e exclusiva desse ministro da Educação, o Enem seria mantido, as desigualdades seriam reforçadas e essas pessoas, cujo número vocês acabaram de ouvir, não teriam nenhuma chance. E por último, para vocês entenderem como esses dados confluem, a Unicef publicou parte de uma pesquisa que vai ser divulgada de maneira completa no próximo mês, em junho, que 4,8% milhões de crianças e adolescentes na faixa de 9 a 17 anos no Brasil não têm acesso à internet. Isso significa 17% dos brasileiros nessa faixa etária. Então, 17% das pessoas que têm 9 a 17 anos não têm acesso à internet. Como é que essas pessoas faziam, então, para acessar a internet? Ora, na escola, nas bibliotecas. Então, esse levantamento foi feito pela Unicef justamente por essa questão, pela questão desse vídeo, para mostrar que a desigualdade durante a pandemia foi ainda mais reforçada. E o ministro da Educação, que deveria ser alguém responsável por achar uma solução, por pensar junto com a sociedade civil e com sua equipe uma solução para facilitar a vida dessas pessoas, fala e age no sentido de manter a desigualdade e não está nem aí para você que não tem acesso à internet, você que não tem celular, você que não tem nenhum quarto na casa, você que não tem renda, você que recebe só um salário mínimo. Você, para esse ministro, não faz parte do grupo seleto que ele chama de melhores pessoas. Melhores pessoas, então, para o ministro é igual às pessoas que têm dinheiro e têm bens materiais. Quem não tem, então, não é bom. Só que isso é uma falácia, isso é questão para outro vídeo. A questão da meritocracia é uma falácia que eu posso abordar em outro vídeo, mas, por favor, não caia nesse argumento falacioso. Você tem muito potencial, você pode passar no Enem, você não tem culpa por ter nascido numa situação econômica desfavorável, num país com uma concentração de renda absurda. A Constituição Brasileira e a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, tem um princípio que vale a pena ser citado e é um princípio que vai de maneira completamente oposta à fala desse ministro. E esse princípio você pode encontrar ele no artigo 206 da Constituição, e diz o seguinte, que o Estado precisa dar igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Se não tem a possibilidade de dar igualdade e de dar permanência à educação, o Estado tem que encontrar maneiras de não prejudicar as pessoas materialmente menos afortunadas, de não prejudicar as pessoas que aqui no Nordeste, que aqui em Pernambuco, tem uma deficiência material enorme. Então esse é um vídeo que eu tinha que fazer porque eu sou professor, eu já dei aula no subúrbio e eu sei quais são as dificuldades que essas pessoas enfrentam, dificuldades que eu já enfrentei, dificuldades que eu enfrento de vez em quando, e a gente não pode simplesmente ouvir isso e ficar calado. Então você
Então, falando diretamente com você que vai fazer o Enem esse ano, quando chegar no momento de votar, você, se tiver esses bens materiais que eu citei aqui, você tem que se pôr no papel das outras pessoas. A gente tem que praticar a empatia e tentar pensar no outro para que a gente possa construir um país melhor. Até mais, até o próximo vídeo.